Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William e tenho de novo uma convidada super especial. Se semana passada tínhamos duas convidadas especiais, a Carol e a Vitória, hoje eu tenho só a Vitória, né Vitória? Fala oi aí. Oi gente, muito obrigado Will pelo convite pra gente dar continuidade. Semana passada o Will profetizou que Carol estaria tendo Sofia e realmente se concretizou. Exatamente, a Carol não tá nessa segunda parte aqui, porque apesar de muitas tentativas a gente tentar gravar o quanto antes, a gente não conseguiu. E... que bom que a Sofia veio. Um grande abraço aí pra Carol, que a Sofia seja muito bem-vinda aí a esse mundo. Exatamente. Mas aí a gente vai honrar a Carol aqui hoje, destrinchando a parte do tratamento da TB sensível que ficou faltando, né? Perfeitamente. Então, bora lá. Como você falou, né, Vitória, o objetivo é a gente falar sobre tuberculose sensível. Isso. Quando a gente estava começando a falar sobre o episódio e como a gente ia gravar, eu queria gravar sobre tuberculose resistente, mas daí a gente lembrou que a gente estava devendo tuberculose há muito tempo no nosso podcast. E a própria Carol falou assim, Will, o pessoal não sabe nem TB sensível, vamos falar logo de TB resistente. Então, para um episódio mais pra frente, a gente vai falar sobre tuberculose resistente, que é um capítulo à parte, né? Algo bem complexo de se considerar. Mas hoje vamos falar sobre TB sensível, né? O velho e bom esquema RHZE, RP... quais outros nomes que tem, Vitória? Tem o pessoal de antigamente costumava chamar de Coxip, por causa de uma farmacêutica antiga, né? Uhum. É uma farmacêutica indiana que acabou levando o nome. Alguns lugares ainda chamam assim, mas o correto ainda é o RHZE, né? Eu acho que essa questão que você falou da gente precisar saber muito bem a TB sensível antes de ir para resistente é muito válido, porque acho que a gente deixou isso bem claro, né? A tuberculose, ela vai fazer parte da vida de todos os médicos, não só do infectologista. Então, assim, nós como infectologistas, a gente precisa saber tratar perfeitamente essa TB sensível, mas o restante das outras especialidades também. Então, antes da gente partir para um pequeno pedaço da população que são os resistentes, a gente tem que saber muito bem essa parte, né? Perfeito, Vitória. E então, partindo do pressuposto que o nosso paciente já tem diagnóstico definido, seja porque a gente definiu ele por um SCARRO, por um PCR, um TRM-TB, o GeneXpert, cultura, ele já tem diagnóstico definido. A gente pode até conversar depois um pouquinho sobre polêmicas de tratamento empírico, mas aqui é diagnóstico definido. Você tem certeza que teu paciente tem tuberculose. De preferência, você tem um exame até com o GeneXpert positivo, com sensibilidade à rifampicina no teu exame. E bora lá falar do tratamento. Vi, primeira coisa de importante sobre o tratamento que a gente precisa saber. Eu acho que para começar aqui, a gente deixou definido um pouquinho no episódio anterior. Então, pensar que o Mycobacterium, ele é um agente diferenciado, né? Então, ele é muito complexo em toda a sua composição. Então, a gente vai ter medicamentos atuando em parede, em mecanismo enzimático e em crescimento da Mycobacteria em si. Então, hoje, aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, a gente tem definido um tratamento com 4 drogas, isso é muito bem estabelecido, né? Que são os componentes do RHZE, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E elas vão atuar principalmente em 3 mecanismos de crescimento do Mycobacterium tuberculose. Então, a gente tem o mecanismo de crescimento de acordo com a localização de onde o Mycobacterium está. Então, se eu tenho um Mycobacterium intracelular ali dentro principalmente da questão dos macrófagos, ele tem um crescimento lento. Então, ele precisa de um pH mais ácido, uma ação enzimática celular mais potente, tem uma baixa oferta de oxigênio. E aí, eu preciso de drogas que atuem nesse mecanismo. E aí, nesse componente, eu tenho essas 4 drogas. As 4 atuam muito bem nessa dessa parcela de população do Mycobacterium. Então, além dessa população, eu tenho a segunda população, que é o Mycobacterium que está localizado numa lesão fechada, então dentro da caverna, dentro da lesão caseosa. Esse crescimento, ele já não é tão mais lento, ele é um crescimento chamado de intermitente. Então, ali o pH ele já fica mais neutro para ácido, o acúmulo de CO2 e ácido lático é um pouco maior, e aí eu tenho 3 drogas que vão atuar nessa população, rifampicina, isoniazida e a pirazinamida. E eu tenho a outra parcela, que seria a cavidade pulmonar. Então, é um crescimento mais rápido, um crescimento chamado geométrico. O pH é neutro, a oferta de oxigênio é muito boa. E aí,
3 drogas que a gente conhece muito bem atuam ali, a rifampicina, a isoniazida e o ethambutol, e a boa e velha streptomicina. Então, o que eu preciso? Eu preciso de medicamentos que atuam nessas 3 fases de crescimento. E aí, desses medicamentos que eu falei, vocês viram que a rifampicina e a isoniazida sempre vão estar ali atuantes. Então, elas são as chaves ali do tratamento, por isso elas ficam o tempo todo, né? São meus atores principais desse quarteto inicial, né? Mas eu achei legal que você começou, Vitória, já falando logo de cara a importância do porquê 4 drogas. Às vezes a gente vai se perguntar, mas tratamento de tuberculose não é fácil, pra que 4 drogas e tudo mais? Às vezes tem aquela questão do paciente estar tratando a pneumonia com uma quinolona, por que será que não trata, né? Trata meia boca ou só melhora a febre e depois a tuberculose tá ali, né? Super ativa, justamente por causa de todos esses mecanismos que você trouxe aqui, né, Vitória? Sim. Então, basicamente, levando em consideração todo esse comportamento metabólico, toda a localização do bacilo, eu tenho que alcançar 3 grandes objetivos, né? Pensando no tratamento aí. Então, eu preciso ter atividade bactericida precoce, eu tenho que prevenir que bacilos resistentes cresçam e fiquem emergentes ali, e eu preciso ter uma atividade esterilizante rápida, né? Então, por isso que o tratamento ele é dividido em 2 partes. A gente chama a primeira parte de fase de ataque e a segunda de manutenção. E essa primeira fase de ataque, onde a gente tem essas 4 drogas, elas visam principalmente a gente esterilizar ali, fazer com que o nosso paciente não se torne bacilífero para contaminar outras pessoas e para a gente também tentar prevenir a resistência, né? Perfeito, Vi. Então, só relembrando, ou para quem não sabe, o tratamento de ataque são os 2 primeiros meses, né? São as 8 primeiras semanas de tratamento, que você vai usar rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol. Depois, o tratamento de consolidação, que a gente pode assim dizer, né, Vitória? Os próximos 4 meses, né? O tratamento clássico tuberculose, considerando aqui 6 meses, que você vai usar só a rifampicina e a isoniazida. Eu lembro até que na faculdade, uma vez, o professor trocou no tratamento a pirazinamida por pirimetamina, o que gerou um pouco de confusão na época. Hoje em dia, isso já vem tudo conformulado, mas não é como se a gente pudesse trocar qualquer remédio assim, né, Vi? Graças a Deus, porque acho que ia gerar muita confusão, né? Eu já vi gente confundindo piridoxina com a pirazinamida, mas hoje é tudo coformulado, então a gente tem um comprimido que vem as 4 drogas, e o número de comprimido que o paciente vai ingerir não é de acordo com, assim, cada comprimido tem sua droga, eles estão coformulados e a quantidade de comprimido é de acordo com o peso do paciente, né? Então, o manual, ele traz uma tabelinha bem boa, é sempre bom ter ali uma cola no celular, porque a gente não consegue decorar isso, e aí reforça aquela coisa de que o paciente, em toda a consulta, a gente precisa pesar, porque o número de comprimido vai estar de acordo com o peso que o paciente vem. E a gente sabe que o paciente com tuberculose, conforme ele vai melhorando, uma das características que a gente observa é justamente o ganho de peso, né? Então, não é o número de comprimido, não significa a quantidade de componentes, mas sim o peso do paciente, porque um comprimido vem as 4 drogas. É muito bem lembrado, Vi. Acho que é clássico aquele paciente que começa a tratar tuberculose, ganha peso, aí para de responder e ninguém sabe o que tá acontecendo, aí vai lá, o paciente ganhou fácil. Vi paciente já ganhar 20 quilos no tratamento, né? Às vezes é co-infectado, às vezes tem HIV junto, e também começa, às vezes nesse meio tempo eu já tinha começado, né? A terapia antirretroviral, isso também faz ganhar peso, ou às vezes o contrário, né? Às vezes o paciente tá fazendo alguma toxicidade, o paciente perdeu mais peso. Tá sendo justo. Exato, então, quando a gente passa, pelo menos quando a gente tem um caso de tuberculose, tô com os residentes aqui, eu falo assim, qual é o peso do paciente? Eles respondem, 60 quilos aqui no sistema. Daí eu falo assim, olha, na minha residência eles falaram assim, você não acredita em nada até que você mesmo vá lá e pese o paciente. Então a gente ia lá e pesava o paciente. E várias vezes o peso que tava no sistema, os 60 eram 49, e ao contrário também já tinha acontecido, né? Então de tempos em tempos levar o paciente. Pega na mãozinha, sobe na balança. E aí você pensa, mas é um ajuste de 5 quilos, mas às vezes é um ajuste de 5 quilos que o paciente já ganhou um comprimido a mais, né? Os alunos que acabam rodando comigo no ambulatório de tuberculose também, tem que pesar, tem uma balança ali, não custa nada, isso às vezes interfere bastante no andamento do tratamento do paciente, né? Perfeito, Vi. E agora vamos falar sobre horário de tomada com estômago vazio, estômago cheio e outras drogas que você pode tomar junto. Existe uma regra? Eu posso tomar o esquema RHZ qualquer horário ou não? Idealmente, como eu falei, tanto a rifampicina, principalmente a rifampicina e a isoniazida, que são os atores principais ali, eles são melhores metabolizados em meio ácido. Então, a gente sempre precisa orientar e o esquema, ele
precisa ser ingerido em jejum. Então a gente fala para o paciente, acordou, a primeira coisa que você vai fazer é tomar o comprimido da tuberculose. Se você tem algum tratamento contínuo que também precisa ser tomado de manhã, a gente vai espaçar e a gente vai dar prioridade para o esquema da tuberculose sempre estar ali de manhã. Então, se toma também inibidor de bomba de prótons, né? Omeprazol, pantoprazol da vida. Toma primeiro o remédio, espera, se possível, não junto, né? Não junto. Medicamentos que são tomados ali de manhã que a gente sabe que a maioria dos pacientes tem. Então, questão do omeprazol, às vezes a levotiroxina, que também precisa ser ingerida em jejum. Então, assim, nunca tomar junto, espaçar. O omeprazol, ele interfere muito com a rifampicina. A gente pode falar depois quando a gente for falar um pouquinho das drogas. Pelo mecanismo do P450, né? Ele vai interagir nessa parte e aí ele precisa ser tomado com 12 horas de diferença. Então, assim, se você vai tomar o RHZ de manhã, o seu omeprazol vai ficar lá pra noite. Então, assim, não usar junto porque ele vai diminuir a eficácia da rifampicina e toda aquela discussão de prevenir a resistência a gente vai estar jogando fora, né? Perfeito, Vitória. E aproveitando... Eu até falei, né, aquela hora, os tratamentos, em média, né, o principal tempo de tratamento é 6 meses, mas tem alguns momentos, algumas situações que a gente precisa esticar esse tratamento. Quais são essas situações? Então, a gente tem as TBs extrapulmonares, né? Então, 2 situações principais, né? TB com acometimento do sistema nervoso central e a osteoarticular. Então, são sítios de difícil penetração. Então, a gente sabe que nem todas essas drogas do esquema vão acabar penetrando de forma como a gente gostaria, principalmente em sistema nervoso central e questão óssea. Então, a gente prolonga o tratamento. Então, ao invés de 6 meses, eu vou ter um paciente que vai ficar 12 meses tomando. Mas lembrando que, igual o William falou, a fase de ataque ela vai ser 2 meses, independente do sítio. O que muda é a fase de consolidação, que vai passar de 4 para 10 meses, né? Perfeito. Às vezes tem algum caso ambulatorialmente que tá tratando, mas acaba esticando mais ainda, né? Às vezes leva em conta, individualiza o caso, né? Às vezes o paciente não tá respondendo mais devagar, ou tem alguma outra comorbidade associada e acaba esticando, né? A gente vê principalmente na TB pleural e na ganglionar. Então, o paciente chegou ali no 6º mês, ainda está formando derrame, ainda tem muito sintoma, ou ganglionar, os linfonodos ainda não diminuíram, ainda estão fistulizados. A gente acaba estendendo aí, chegando até 9 meses, né? Perfeito. Mas, no geral, 6 meses, tirando essas 2 situações que eu falei, né? Certo. E eu tenho um paciente, né, a gente já tem o diagnóstico, comecei o tratamento, fiz as observações do tempo, as interações, e meu paciente está recebendo tratamento e eu preciso fazer o acompanhamento dele. A gente até conversou um pouquinho sobre isso no episódio passado sobre diagnóstico, mas e aí? Eu preciso repetir raio-x, eu preciso repetir escarro, preciso repetir cultura e preciso repetir o PCR para esses pacientes ou não? Então, idealmente, né, no mundo ideal, a gente gostaria que esse paciente viesse mensalmente no ambulatório. A gente sabe que às vezes ambulatório terceirizado, de nível terciário, não é a realidade por conta da demanda, mas aí a gente tem a questão da atenção primária, que ajuda muito no tratamento da tuberculose. Então, é um programa que é muito bem estabelecido pelo governo. Então, o paciente consegue fazer esse acompanhamento conjunto, unidade de saúde e ambulatório, né? E aí ele consegue ter esse olhar mais atento, porque eu vou precisar sim repetir alguns exames. Então, se eu tenho um paciente com TB pulmonar, miliar, pleural, eu vou precisar seriar exame de imagem, então idealmente uma vez por mês repetir o raio-x. Se o paciente voltar a ter muita queixa, às vezes abrir mão de uma tomografia, alguma coisa do tipo. E se o paciente teve o diagnóstico de TB pulmonar por escarro e ele continuar tendo escarro, eu preciso seriar esse escarro, porque é a negativação tanto do bar quanto da cultura que vai me levar ao critério de cura, né? Lembrando que a gente falou no outro episódio que o PCR, que é o TRM ou GeneXpert, popularmente conhecido, a gente não repete mais. Então, ele é para diagnóstico e se a gente estiver suspeitando que o paciente criou resistência ao longo do tratamento. Mas para fazer acompanhamento, não, porque ele vai continuar positivo, né? Perfeito. E acho que a gente acabou não conversando sobre o exame do escarro no episódio passado, mas só lembrando que existe até uma recomendação de colher o escarro pela manhã. Mas isso é uma regra? Precisa mesmo ser sempre de manhã? Não precisa. Idealmente, o primeiro escarro da manhã, porque eu preciso que o paciente esteja em jejum para mim não contaminar a amostra. Então, tem que ser escarro, não pode ser saliva. Mas se o paciente chegou num pronto-socorro, está internado, já não é de manhã, o paciente já se alimentou, a gente precisa que ele fique ali um tempinho em jejum, 4 a 6 horas, e aí eu posso tentar coletar um escarro desse paciente, né? Perfeito.
Beleza, acho que a gente pode ir agora pra falar das drogas mesmo, né? Eu acho que vamos começar com a rifampicina, que é um ator principal, né? Uma atriz principal nesse esquema de tratamento de tuberculose, mas também é uma das que, infelizmente, interagem com vários outros remédios, né, Vitória? Então, a rifampicina, foi como o William falou, ela é a grande estrela aí do esquema. Ela começou a ser usada na década de 50, então até há 2 anos atrás ela tinha sido a última droga criada para o tratamento da TB. Então a gente passou aí desde os anos 50 até 2023 sem nada vindo de novo. Então ela sempre foi ali a grande estrela. E aí como é que ela atua, né? Eu falei que o Mycobacterium ele é um agente muito complicado em questão de síntese de parede, de questão enzimática. A rifampicina, ela vai inibir a RNA polimerase, então do Mycobacterium. O ser humano também tem a sua RNA polimerase, mas a rifampicina não atua na humana, ela vai atuar só na Mycobacterium. Uhum. Então ela tem um efeito bactericida na replicação do Mycobacterium tuberculosis, né? Ela é muito bem absorvida por via oral, por isso a gente tem a disponibilidade dos comprimidos, e ela tem uma ampla distribuição em todos os sítios. Então ela penetra bem no sistema nervoso central, pulmão, ela pega a questão óssea, por isso que ela é tida aí como a principal droga por conta disso. Em relação às intolerâncias, né? A gente sabe que o RHZ por si só, ele traz efeitos adversos que às vezes incomodam muito o paciente, principalmente ali nas primeiras semanas. E a rifampicina, ela tem os seus efeitos adversos que a gente precisa ficar de olho, né? O manual que a gente tem vigente de 2019, ele tem até uma parte que é bem legal da questão de efeito adverso, que ele vai dividir entre os efeitos adversos menores e os maiores, né? Uhum. Os menores, eles são mais comuns e a gente não vai precisar suspender nenhuma droga, a gente vai fazer controle de sintomático. E os efeitos maiores, a gente já vai ter que abrir mão dos medicamentos, introduzir esquema alternativo e por aí vai. Então, dos efeitos menores mais comuns da rifampicina, a gente vai ter intolerância gástrica. Então, o paciente pode cursar com epigastralgia, náusea, vômito. E aí, nesse momento, a gente tenta controlar com sintomáticos. Então, antiemético, principalmente. A gente nunca vai prescrever o omeprazol para esse paciente, porque, como eu falei anteriormente, interage ali com a rifampicina. Então, evitar ao máximo, a não ser que seja imprescindível para esse paciente. Mas aí a gente joga para um horário diferente de tomada, né? Ela também altera a coloração de líquidos do corpo. Então, a urina vai ficar muito alaranjada. Suor pode mudar, lágrima também. Perfeito. E o paciente se assusta, né? A gente tem que avisar ele antes disso. Essa é uma dica, acho que assim, para todo residente de infectologia, até o nosso, para quem tá vendo o videocast, a gente na forma gravada, a gente deixou ele meio laranjinha, o fundo aí, é pra não esquecer que, assim, se chega no paciente tá tomando o esquema, né, o RHZ, aí se o paciente falar assim, aí você pergunta, como é que tá o xixi? Ele fala, tá normal. E a cor? Clarinho. Tá normal, tá clarinho. Você pegou o paciente no pulo, né? Sim. Então, é uma forma até de saber se o paciente tá realmente tomando remédio, porque é clássico, né? A urina vai ficar aquele laranja bem clássicozão mesmo, né, Vi? E não se assuste porque é normal, né? Exatamente, completamente normal. E falando sobre outros problemas, outras intolerâncias ao resto do esquema. E aí, agora, tirando esses menores que a gente não vai ter problema, a gente vai ter os maiores. Os maiores, né? Que aí é onde entra o maior problema. Que principalmente a questão da hepatotoxicidade. Então, a rifampicina, ela pode levar a quadros graves de hepatite. Então, mensalmente, a gente focou que o paciente vai ter que vir fazer acompanhamento. Eu preciso pedir alguns exames laboratoriais, principalmente nessa fase de ataque. E aí eu vou focar o quê? Na função hepática. Eu preciso dosar TGO, TGP, bilirrubina. Porque se eu tiver um aumento de 3 vezes o nível superior de normalidade, eu vou precisar suspender esse tratamento, né? Então, a gente precisa ficar de olho nisso, tá? FA, fosfatase alcalina e gama-GT aumentam mesmo, mas isso não é tão importante assim pra gente. A gente tem que focar ali na TGO e TGP e bilirrubina, né? Perfeito, Vi. E assim, o paciente, então, na prática, né, começou a tomar o esquema. Qualquer sintoma, a indicação é ter algum sintoma para dosar as transaminases, mas se puder fazer de todo mundo, há quem prefira, né, Vitória? E assim, começou com algum sintoma gástrico, a gente dosa as transaminases. E se veio um pouquinho aumentado, eu vou observar, como você disse, aumentou 3 vezes, aí vai ter que ver qual droga do esquema que tá causando essa hepatotoxicidade. Então, na prática, a grande maioria dos pontos de corte de TGO, TGP, né, transaminase entre 30 a 40, dependendo do laboratório. Então, aquele paciente que classicamente vem acima de 300,
400 já é um paciente que aí já, né, já triplicou, é bem mais que triplicou. Você tem que ver. E qual que é a principal droga aí de risco de hepatotoxicidade? A presinamida, principalmente, né? A gente pode até depois falar dela, porque ela é a principal. Mas os 4 podem causar. Então, qual Isso é que o eu quero problema? ver. Então, a hepatite é o efeito que a gente fica mais preocupado e é o que mais acontece. E aí, a gente teve o paciente que se apresentou igual o William falou. A gente vai suspender na hora o tratamento, vai esperar normalizar. Então, a cada 3 dias, vai repetindo TGO e TGP. Ficou normal, a gente vai reintroduzir o esquema. Mas a gente não vai reintroduzir o esquema de uma vez, né? A gente vai precisar fazer o famoso droga-droga. O desafio, então, aí a gente né? começa. Aí a gente vai precisar pedir as 4 drogas separadas e a gente vai, a cada semana, introduzindo uma para ver qual delas que causou esse efeito, né? Então, idealmente, a rifampicina sempre junto com o etambutol. Fez uma semana, dosei, não alterou, vou introduzir a isoniazida. Passou mais uma semana, não teve nenhuma alteração, coloco a pirazinamida. E aí, se foi a pirazinamida, eu tiro ela do esquema. Se foi a isoniazida, eu tiro do esquema. Se foi a rifampicina, eu tiro do esquema. E aí eu vou adaptar qual foi a droga e o que eu vou precisar. Se eu vou precisar aumentar tempo, se eu vou precisar introduzir uma quinolona, por exemplo. Perfeito. E, geralmente, quando a gente vai fazendo o desafio, né, o tempo de tratamento, ele meio que fica em stand-by, né? Fica ali num tempo morno. Quando volta as 4 drogas que eu conto o D0, digamos assim. É isso, né? Exatamente. Depende muito, né? Tem paciente que às vezes com 20 dias você já consegue reintroduzir e já sabe o que aconteceu. Aí você não perde o anterior, mas a gente aqui no Brasil, a gente tem a questão dos 30 dias. Se o paciente ficou 30 dias sem tomar essas drogas, eu perdi o que foi feito pra trás, né? Aí eu vou continuar do zero a partir dali. Era bem isso dos 30 dias que eu queria salientar. Perfeito, Vitória. A gente já falou aqui então sobre toxicidade. Ficou alguma coisa das outras drogas que você queira mencionar? Talvez da isoniazida? Eu acho que vale a pena a isoniazida. Nosso ator coadjuvante do esquema, também é uma droga muito boa. A Carol falou bastante sobre a questão da resistência, mais ou menos o que interfere lá pra frente quando a gente for discutir de resistência. Sim. Então é uma droga que a gente tem que ficar de olho também. E aí ela também tem seus efeitos adversos potencialmente graves, assim, que a gente também tem que ficar de olho. Então, principalmente, ela é uma droga que causa neurotoxicidade. Clássico, então, né? Aquilo que a gente mais escuta desde a época de cursinho, neuropatia periférica induzida pela isoniazida, né? Então, a gente precisa questionar esse paciente, se ele tá tendo dor, questão de sensibilidade em membro inferior, porque se isso for incapacitante, a gente vai ter que tirar a droga do esquema. Se for alguma coisa leve, a gente vai conseguir dosar, manejar com sintomáticos, e aí lembrando que a gente consegue prevenir isso associando a piridoxina ao esquema, né? Então, fez o diagnóstico de tuberculose, além de começar o tratamento com RHZ, você também vai introduzir a piridoxina, que é a vitamina B6, para prevenir essa neuropatia periférica, e ela vai ficar junto ali os 6 meses de tratamento, né? Nesse caso, vitamina aqui tem uma indicação muito clara, né? Acho que em tempos onde as pessoas receitam vitamina por qualquer coisa, temos aqui um excelente exemplo de vitamina B6. Precisa, né? E a gente esquece. Assim, por mais que a gente, né, saliente essa questão dos sintomas neurológicos, é uma coisa que acaba, às vezes, escapando, assim, né? Tenho ali uma cartinha na manga, principalmente para quem tem fator de risco, né? Paciente imunossuprimido, etilista, diabético, né? Que são fatores que você tem que também levar em consideração. E além dessa questão da neurotoxicidade da neuropatia periférica, a isoniazida também causa mudança de comportamento. Então, ela tem efeitos psiquiátricos também. Então, ela pode aumentar a questão de ansiedade, de pânico, tem relato de insônia, de psicose. Então, também ficar de olho nisso, porque é toda uma questão da neurotoxicidade que também vai afetar isso nesse paciente. Também outros sintomas, assim, a gente acaba às vezes quando acontece isso culpando, vou fazer uma toma, uma ressonância, lógico que a gente vai investigar, né, mas às vezes a gente esquece disso também, né, que é culpar, que achar, principalmente para paciente que já tem outra infecção, às vezes pensar ou neuro-TB ou uma outra infecção junto, né, e a gente também esquece disso, né, super importante salientar essa questão dos sintomas neurológicos aí da velha e boa isoniazida. Mais alguma coisa, vi dos outros? Então, da presinamida, focar principalmente que ela é a principal causadora da hepatite. E do etambutol, a questão da neurite ótica, né? Também outro efeito adverso clássico do medicamento. Então, o principal efeito ali do etambutol é a neuropatia... Também pode causar neuropatia periférica, mas principalmente a neurite ótica retrobulbar. Que ela, se você fez o diagnóstico
rápido, conseguiu tirar a droga a tempo, ela pode ser reversível. Mas se eu demorei um pouquinho mais, às vezes a gente acaba comprometendo e a gente não consegue voltar ao que era antes. Então pode se tornar irreversível. Então o paciente veio na consulta, falou que está com baixa de acuidade visual, estava enxergando embaçado, retira etambutol, pede avaliação do oftalmo, porque às vezes a gente precisa abrir mão dela também. Ótimo, maravilha, Vitória. Acho que a gente destrinchou aqui muito bem as nossas 4 drogas para tuberculose. Sim. E dito isso, beleza, tratamos o paciente, fizemos o segmento, consideramos aqui as toxicidades, particularidades de quando a gente precisa substituir uma droga, que esquemas alternativos. Isso talvez, assim, é uma conversa complexa, mas vamos só dar uma pincelada por cima, assim. Tem uma receitinha, né? Uhum. Vai depender de qual deles causou o efeito, né? Então, se eu sei que o medicamento que eu vou ter que substituir é a rifampicina, hoje o preconizado, tirou a rifampicina, você coloca uma quinolona no lugar. Então, aí vem o levofloxacina. Lembrando que toda vez que você retira a rifampicina, ela é a chave ali do esquema, o tratamento ele vai ser postergado para 1 ano, né? Uhum. Então, tirou a rifampicina, independente do sítio de tuberculose, vai ser 1 ano de tratamento. E aí 2 meses com isoniazida, pirazinamida, etambutol e levo. E depois 10 meses de levo com isoniazida. Se foi a isoniazida que estiver causando o meu problema, retirei ela do esquema, eu vou colocar o levofloxacina no lugar também. Uhum. Só que aí eu não preciso aumentar tempo de tratamento. O meu tratamento vai ser 6 meses mesmo, tá bom? Então, mesma coisa. 2 meses de rifampicina, etambutol, pirazinamida e levo. E 4 meses de rifampicina com levo. Se foi a pirazinamida que causou o meu problema, eu só retiro ela do esquema. E aí eu aumento 2 meses. Então vão ser 9 meses no total. Compensa com o tempo, 2 meses, né? Uhum. Compensa com o tempo. Não preciso substituí-la, mas aumento 2 meses na fase de manutenção. E se foi o etambutol que estiver causando o meu problema, eu só retiro ele do esquema. Não coloco nada no lugar e não mudo o tempo de tratamento. Eu vou falar uma coisa que, assim, na prática, estudar tuberculose ou fazer o diagnóstico, assim, eu adoro, mas agora quando a gente vai falando desses esquemas de substituição, porque daí tem a parte burocrática, que você precisa mandando 1000 e-mails, solicitar. Eu acho que a pior parte é a parte burocrática, né? É a pior parte burocrática. Então, qualquer infectologista, pessoal do CCH, enfermeiro do CCH, farmacêutico do CCH, qualquer, ou se você tá em algum hospital, que é um guerreiro que tá enfrentando tuberculose nesse querido Brasilzão, toda a minha força pra você, não desista, porque, querendo ou não, tratar tuberculose é uma das coisas mais satisfatórias que tem em vista do que o paciente tava e como ele termina, né? Então, assim, vale cada luta, vale cada e-mail, cada prescrição que você vai ter que lutar por essa burocracia, notificação, papel. Sim, e aí é uma questão assim, como é algo muito burocrático, existe todo um sistema por trás envolvendo vigilância, Secretaria de Saúde, Ministério, a gente tem que estar muito ciente do que a gente está fazendo. Então, assim, eu tenho que provar mesmo que aquele efeito adverso era grave. Por que eu estou substituindo? Porque eu estou abrindo mão de um esquema que é 100% eficaz. Bem documentado. Para algo alternativo, né? Então, às vezes, acho que é por isso que tem tantas entraves para a gente conseguir, né? Perfeito. Acho que a gente, de uma forma geral, falou um pouquinho de tudo sobre o tratamento. Tem alguma coisa que você ainda queria comentar antes de a gente ir para algumas polêmicas novas? Acho que de tratamento é isso. Eu acho que foi bem o que você falou. Tratar a tuberculose é algo que é muito gratificante, porque a gente vê a melhora, ela é nítida, ela tá ali na nossa cara. É um tratamento que é eficaz, que a gente sabe que vai ter cura. Mas a gente precisa ter essa questão dessas peculiaridades das drogas. Então, esse paciente, eu preciso questionar muito bem tudo que ele está usando. Então, pergunta ativamente, está tomando omeprazol, está tomando algum tipo de anticoagulante, anticonvulsivante, usa alguma vitamina. Que às vezes o paciente não vai falar, mas interrogue, pergunte de acordo com cada classe. Se você não sabe as interações de cabeça, jogue no sistema de interações medicamentosas, porque isso tudo vai ter implicações no futuro, né? Muito bom e assim, recentemente a gente teve algumas recomendações novas fora do país, né? Teve alguns artigos novos e que isso gerou talvez algum burburinho. Algumas pessoas vieram até pedir pra gente comentar alguma coisa sobre. Acho que foi janeiro, né, de 2025, final de 2024, a American Thoracic Society
soltou um documento de algumas recomendações novas que eles têm para o tratamento. E que nesse tratamento, o nosso clássico RHZE era quebrado, né? Dentre as recomendações que eles colocam lá. No caso, eles até colocam alguma coisa de TB resistente, mas nem vamos conversar muito sobre isso, mas o esquema clássico, eles colocaram uma sugestão de um tratamento mais curto e sem a rifampicina. E qual o racional por trás? Toda vez que eu quero mudar o tratamento, né, um tratamento já consolidado, por 2 motivos. Ou facilitar que os pacientes tomem, que seria o caso, né, qualquer tratamento que vai ser mais curto vai ser mais fácil meu paciente aderir ele até o final. Então esse aqui é um ponto bem relevante, que é um tipo de discussão que a gente realmente tem que manter. E segundo, né, toxicidades e facilidades do tratamento. Dentre os esquemas que eles colocam, eles substituem o esquema clássico por isoniazida, rifampicina, pirazinamida e moxifloxacino, e ao invés de 6, 4 meses. Porém, assim, já teve gente falando, acabou a RHZ, acabou, né, até eu vi alguém falando assim, acabou o RIP. Acho que a gente tem que ter calma, né? RIP, exatamente, RIP. Mas acho que tem algumas críticas que a gente tem que fazer aí, né, Vi? Quer falar primeiro? Então, assim, para começar, se fosse, assim, algo tão inovador, tão bom, a gente já estaria usando em muitos lugares. E a gente viu que isso não saiu muito bem do papel, né? Então, no final do ano passado, começo desse ano, a Sociedade Torácica trouxe esse estudo, porque ela reviveu um estudo que foi publicado em 2021 no New England, se não me engano, que trouxe essa base da questão do esquema encurtado com essas 4 drogas que você falou, ao invés de 6 meses, 4 meses, tá? Não teve inferioridade em relação à RHZ, foi um esquema bem tolerado, não tinha grandes toxicidades, mas aí levava em conta a questão de 2 drogas, a rifapentina e o moxifloxacino, que a gente não tem tanta disponibilidade, falando em questão de Brasil aqui. Então, a rifapentina, que a gente vê principalmente hoje para substituir a rifampicina com efeito adverso ou no tratamento de ATB latente, vira e mexe ela tá faltando, né? Então, a gente vive recebendo nota técnica de que tá desabastecido, de que a gente tem que substituir. E aí, pensando nisso, se a gente não tem uma produção em larga escala, se a gente não tem um estoque, a gente não vai conseguir implementar isso aqui no Brasil, né? Porque aí você pega esse estudo da Sociedade Torácica, foram feitos em países onde a carga de TB não era tão alta, mas aí a gente tá falando de Brasil aqui, né? Tá ali entre os 30 países com maior carga de tuberculose no mundo. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E a questão da indução à resistência. Isso não foi muito bem comprovado nesse estudo. Então, assim, não é inferior ao RHZ em questão de cura, que foi o endpoint principal deles. Então, cura em 2 meses. Mas isso acarretou emergência de resistência a essas drogas ou não. Então, ficou alguns vieses, assim, né, nessa questão do estudo. Então, principalmente, a indisponibilidade desse uso amplo da rifapentina e do moxifloxacino e o custo elevado que essas 2 drogas têm em relação ao RHZE, né? Eu acho que não é algo aplicável para o momento, mas acho que no futuro contexto a gente vai ter, sim, disponível, né? Porque para TB resistente, a gente já tá usando o tratamento encurtado hoje, né? Demorou para chegar, mas a gente já tem. Então, acho que sim, para o futuro, o RHZE uma possibilidade, às vezes, vai acabar ficando de lado, infelizmente. Perfeito. E até eu comentar algumas coisas que, sim, nesse estudo, ele recomenda assim, você tem que... Então, você não pode ter suspeita de resistência. Então, tem que ser, assim... Vamos trazer para o contexto do Brasil. Se o paciente está privado de liberdade, ou se ele já teve um familiar que teve tuberculose no passado e faleceu nesse meio tempo. Aí já são 2 fatores de risco para você ter tuberculose resistente. Já é uma população que já não dá, porque ele recomenda assim, você pode usar esse esquema encurtado, mas o teu paciente você não pode estar pensando em resistência. E outra coisa, a população que ele coloca é uma população, assim, que diagnosticou tuberculose muito antes da doença, já está evoluindo para suas formas mais clássicas. Então, não está incluído no estudo, por exemplo, TB cavitária, que é um dos principais diagnósticos que a gente faz aqui na nossa população. Então, também é uma população que ele tirou do estudo, né? Então, qualquer coisinha um pouquinho mais complicada já não fazia parte do estudo. Então, era aquele paciente bem, assim, bem redondinho, né? Exato. E aí, tem essa questão do diagnóstico, que é muito polêmico também, porque no Brasil, a gente falou bastante disso no episódio anterior. A gente tem métodos super eficientes, que cresceram muito. Então, a gente tem PCR, a gente tem cultura, tem o bar,
Mas a gente tá falando aqui de grandes centros. Se você pega o Brasil, onde tem vários Brasis dentro, a gente faz diagnóstico só com bar. Eu não tenho cultura, eu não sei sensibilidade, então eu não consigo abrir mão do RHZE, que eu sei que é 100% eficaz, para fazer um tratamento encurtado. Então foi bem o que você falou, é um paciente muito redondo, é um paciente que não tem comorbidade, é um paciente que não tem forma grave, é um paciente que eu tenho todos os meios diagnósticos disponíveis e eu tenho um segmento muito de perto desse paciente. Então, semana a semana, eles viram os pacientes. Então, não é a realidade que a gente tem hoje, né? Exatamente. Maravilha, Vitor, amando a nossa conversa, mas acho que vamos entrar num último ponto final aqui, tratamento empírico. Principalmente quando a gente está investigando doenças granulomatosas ou febre de origem determinada, sempre tem alguém que chega pro infecto e fala assim, eu quero começar o esquema RP empírico. Geralmente o infecto é contra. Mas eu queria ouvir primeiro o que você tem a dizer sobre isso, Vitória. Olha, eu acho que a gente tem muito... Falando aqui em questão aqui de São Paulo, que é onde a gente está trabalhando, a gente dispõe de muito meio diagnóstico para fazer tratamento empírico. A gente deixou muito bem claro que existem outras doenças que mimetizam tuberculose. Então, se eu tenho um bar positivo, tem carinha de TB, não tenho mais nenhum meio diagnóstico, aí, quem sabe, o paciente está grave, talvez a gente libere um tratamento empírico. Mas não é o ideal. Eu acho que a gente sempre tem que correr atrás da prova microbiológica, porque às vezes a gente tá dando um diagnóstico pro paciente de um medicamento que a gente viu que não tem os seus efeitos adversos, e às vezes a gente tá deixando passar alguma doença que tá por trás. Então, os principais diagnósticos diferenciais da tuberculose são os neoplásicos e as doenças autoimunes, né? Então, eu vou esperar 6 meses para ver se é isso mesmo, ao invés de correr atrás do diagnóstico, né? Exatamente. Na nossa residência, William, não sei se você lembra, mas a gente teve uma paciente que veio com um bar positivo, a gente começou o esquema e aí ela fez uma hepatite fulminante gravíssima. E no final não era tuberculose, então a gente tem que pensar nisso. Esse caso me marcou muito. Então, toda vez que eu vejo alguém querendo começar tratamento empírico, eu fico, o efeito adverso, né? Parece que chama, né? Exatamente aquele paciente que não tem tuberculose, que alguém decide tratar empírico porque faz sentido para aquela pessoa, faz hepatite fulminante. Então, lembrar, né? É um risco baixo? É um risco baixo. Mas existe um risco, né? Então, se for a paciente que eu tô imaginando que você tá falando, ela fez uma hepatite super rápido, ao ponto de precisar de transplante hepático, né? Então, entre tomar o remédio e acordar, foi assim, tipo, comecei o RP, na semana seguinte, tava, né, acordando no hospital, transplantamos seu fígado aqui. Sim. E depois foi pesquisar, não era tuberculose, né? Exato. Eu gosto desse exemplo pra também exemplificar o seguinte, você vai começar o tratamento empírico. Aí, no meio do caminho, alguém acha que é sarcoidose, alguém acha que descobre que o paciente tinha um risco pra uma infecção outra fúngica, e daí vai parar o esquema no meio. Aí depois para de seguir o paciente. Aí ele volta a fazer febre por outro motivo. Aí alguém volta o esquema depois de um tempo meia boca, assim. Aí fica aquele tratamento quebrado pela metade, que induz a resistência. E no final, às vezes o paciente que não ganha um tratamento, né, que preste desde o começo e ganha uma resistência porque não foi bem investigado ou, né, poderia ter feito muito mais, né? Vi, eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Acho que falar de tuberculose, por mais a gente acha que é muito banal, que todo mundo sabe tuberculose, não é a realidade. Exato. A gente vê muita atrocidade acontecendo por aí. E eu acho que foi bem que eu falei no começo. Todo mundo aqui, independente da sua especialidade, vai se deparar com uma tuberculose no meio do caminho. Então a gente precisa saber tratar muito bem, porque tem cura, né? Exatamente. Mais uma vez, um abraço pra Carol, aí, nossa mamãe da semana. Um beijo pra Sofia. Essa altura do campeonato já deve ter tomado a primeira dose da BCG. Com certeza, filha de infectologista. Filha de infecto. E é isso, um grande abraço pra todo mundo. A gente vai postar o link do artigo da American Thoracic Society. Recomendo todo mundo ler. E para outras literaturas, a gente tem o velho bom guia do Ministério da Saúde, que é super completo. Eu acho que vale mais do que qualquer podcast que ele guia, né, Vi? Com certeza. Esperando a atualização dele, mas ainda é muito bom. É verdade. Tá bom, então. Um grande abraço pra todo mundo e falou! Obrigada.
Semibreves, edição de podcast.